Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nós nos reunimos aqui hoje através da rede social para fazermos juntos a preparação para a confissão. Nós estamos agora já indo para a última semana, Última semana da Quaresma. Dia 28 já é domingo de Ramos. Então, aqueles que desejarem aproveitar esse momento, fazer uma boa reflexão para uma boa confissão. A confissão é o meio certo de se receber o perdão dos pecados. Podemos lembrar que Jesus dizia: foi Ele quem deu aos padres o poder de perdoar os nossos pecados. Pegando lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 a 23. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então já vem da vontade e da intenção de Jesus o sacramento da reconciliação. Agora nós precisamos entender como que é esse processo direitinho para que a confissão, o sacramento da reconciliação, seja eficaz e tenha o efeito desejado e esperado por cada um. Então o que precisa para uma confissão bem feita, para obter a graça de Deus? Nós podemos aqui lembrar de uma comparação, uma analogia, O doente que não reconhece que está doente, ele não vai procurar médico e não vai aceitar tomar remédio. Então, o primeiro lugar para que a gente sare, para que a gente se cure, é preciso dar o primeiro passo, que é reconhecer que está enfermo. A confissão é semelhante a isto. Para que me aproxime do Padre e confessar os pecados, eu preciso me reconhecer pecador. Eu tenho que aceitar que sou pecador. E a partir daí, reconhecer, identificar, conhecer os próprios pecados. Então esse é um primeiro momento. O segundo momento, então, é o exame de consciência. Procurar identificar, analisar, meditar, ler, fazer uma recordação, fazer revisão de vida. Tudo isso ajuda a identificar qual é o seu pecado. Não o dos outros, o seu. A partir da sua própria consciência, fazer uma análise. Uma vez que você aceitou e sentiu a necessidade, então procure o Padre. Você não vai procurar o Padre, você vai procurar o perdão, você vai procurar a reconciliação, você vai procurar a graça de Deus, através do sacerdócio, através do sacerdote, através do sacramento. Então, chegando, você já fez sua análise, já identificou, reconhece, fez todos esses primeiros passos. Chegando lá, você vai se aproximar do Padre. Faz o nome do Pai. Vai dizer para o Padre: quanto tempo você não se confessa? Mais ou menos. Não precisa ser certinho, às vezes não lembra, mas tem que dizer. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Tem que contar para o Padre. Isso ajuda muito na confissão. Quanto tempo não me confesso? E em seguida, você vai começar a dar nome aos seus pecados. Todo pecado tem nome. O pecado não é genérico. Uma coisa que torna a confissão demorada e às vezes nem se torna frutífera é aquela atitude
da indecisão, do medo, ou da vergonha, ou do respeito humano. A gente fica rodeando, e não é capaz de contar o pecado. Então é aquele tipo de conversa assim: ah, pai, todo mundo peca, né? Ah, pai, todo mundo tem pecado, né? Quem é que não peca? Ah, errar é humano, né, pai? Então, né? Então, e não conta o pecado. Fica rodeando, o tempo vai passando, a fila vai crescendo, e a pessoa não tem coragem de dizer: eu matei, eu roubei, eu traí, eu ofendi, eu machuquei. Dar nome ao pecado, seja ele simples, leve ou mortal. É preciso confessar, é preciso dizer o nome do seu pecado, com confiança, com coragem, porque o padre não está ali para julgar, para condenar, para reprovar, para censurar. Está ali para ouvir, para orientar, para acolher. E Deus, vendo a sinceridade do teu coração, vai te dar o perdão. Mas tem que passar por este processo, a coragem de identificar. E segundo, confessar, dizer o nome. Não é isso confessar? É dizer o nome. Aí vem o segundo passo. Confessei, reconheci, tive coragem. Eu me arrependo? É preciso arrependimento. Não adianta nada reconhecer, confessar, se não existe a intenção de mudar, de corrigir, de se arrepender. Então é preciso arrependimento sincero, que é chamado de compulsão do coração. É de coração dizer a Deus: não quero mais fazer, quero mudar, seja qual for o pecado, pequeno ou grande, venial, mortal, eu não quero mais. Então é o arrependimento. E o propósito, os dois vêm junto. Arrepender e fazer o propósito de não mais pecar. E o propósito de não mais pecar exige da pessoa a firme vontade de emendar, corrigir-se. E aí entra a questão da vontade. A vontade não pode ser fraca. Fala uma hora uma coisa, depois não a sustenta. Fala, depois muda de ideia. Promete, jura e depois não cumpre. Não pode. Tem que ser uma vontade firme. Este é o propósito, né? Inclusive está no ato de contrição, que vocês podem encontrar, tem vários. Ele fala isso. A firme vontade de se corrigir, né? De não mais pecar. E depois, então, a satisfação. O que é? A reparação. O padre vai te dar uma penitência que precisa ser cumprida, que precisa ser obedecida, que precisa ser realizada. Tem gente que deixa para fazer depois e acaba esquecendo. E aí perdeu todo o valor da confissão. Você tem que voltar lá e dizer: padre, eu comunguei, mas não fiz o que o senhor pediu. Ah, fica feio isso, né? Comungar sem ter cumprido a confissão, porque a reparação faz parte. Se você não cumprir a penitência, a reparação, a satisfação, então você não pode comungar. Então não esqueça, o mais correto é logo em seguida da confissão, já faça a penitência, já faça a reparação. Ah, padre, como é que é esse negócio da reparação, da satisfação? Ora, por isso que existe a igreja. O padre representa a comunidade. Quando você confessa seu pecado ao padre, você está reconhecendo diante da igreja, diante da comunidade. E o padre, em nome da igreja e da comunidade, vai te dar uma penitência que seja de reparação. Tem coisas que a gente pode reparar pessoalmente. Tem coisas que não tem mais como a gente reparar. Então a gente reza, a gente oferece sacrifícios, a gente faz jejum, a gente faz algumas coisas assim para mostrar a intenção de reparar, de consertar diante da igreja.
A igreja é representada pelo padre. Então essa é a satisfação, essa é a penitência. Esses são os passos que precisam ser seguidos para uma boa confissão. Outra coisa, padre, eu confessei, mas depois eu vi que eu esqueci de contar um pecado ou outro. Valeu a confissão? Bom, se você fez um bom exame de consciência, bem tranquilo, e não lembrou, então o pecado esquecido fica perdoado, porque foi na sinceridade do seu coração, foi na sua consciência. Eu não me lembrei. Agora, a preparação não pode ser feita de qualquer jeito, correndo, atrapalhada, com pouco tempo. É lógico que você não vai lembrar. Tem que ser um bom exame de consciência, bem feito. Aí sim, se você esquecer, fica perdoado. Agora eu falo assim, eu pergunto, e aquele pecado que eu fiquei com vergonha de confessar? Como é que faz, padre? Pecado escondido, pecado dobrado. Você sabia, foi para a confissão, não confessou e vai comungar? A sua confissão não valeu. Você está confessando sem contar o que precisa e vai comungar em pecado. Então, pecado escondido é pecado dobrado, né? Você põe comida limpa no prato sujo? Não. É preciso limpar o prato para pôr a comida. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala sobre isso. Leia lá depois, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. É preciso limpar, lavar a alma, para que a confissão seja bem feita e assim poder receber Jesus na comunhão. Passando agora para uma pequena reflexão a respeito deste momento. A Quaresma, a Semana Santa, mesmo o tempo da Páscoa, é um tempo bonito, forte da nossa fé. É um tempo de perdão. É um tempo de resgate da nossa vida. É um tempo da restauração da justiça em nós. É um tempo oportuno para recomeçar a viver com mais fidelidade o nosso caminho cristão, assumir mais a nossa igreja, a nossa fé. É um tempo forte, é um tempo da manifestação forte da graça de Deus. É um tempo de reavivar a nossa memória das coisas de Jesus. É um tempo de conversão, não só para Deus, mas também para nossos irmãos. Esse tempo de reflexão da Quaresma é um tempo também de celebrar, de louvar, de agradecer. Agradecer a Deus o dom da vida. Agradecer a Deus, esse Deus que quer fazer e faz uma história junto conosco. Ele é quem nos dá tudo que temos e somos. Tudo vem de Deus. Tudo procede de Deus. Por isso, sejamos agradecidos a este Deus. É tempo de repartir, para que através da partilha dos nossos dons, dos nossos bens, possamos exercitar a solidariedade, o desapego, a fraternidade e ser capaz de promover a justiça e a paz entre nós e na sociedade. É tempo de restabelecer a unidade entre todas as pessoas com as quais convivemos, familiares, parentes, amigos, inimigos, adversários. É tempo de reatarmos os laços com os membros da comunidade, restabelecer a unidade entre os seguidores de Cristo e restabelecer
o diálogo fraterno entre todos. É um tempo forte de revisão de vida. É um tempo forte para buscar uma maior identificação com Jesus Cristo. É um tempo para rever se estamos sendo testemunha de Jesus, sendo sal da terra, luz do mundo. Com este pensamento, com essa disposição necessária para acolher o amor misericordioso do Pai, que nos dará as graças necessárias para viver a reconciliação e a experiência do perdão, vamos rezar. Deus, fonte de toda bondade e clemência, concedei a vossos filhos e filhas, reunidos em vosso nome, o espírito de penitência e confiança, para que, pedindo o vosso perdão e o perdão dos nossos irmãos, confessemos sinceramente nossos pecados. Renovai, Senhor, nossa comunhão convosco e com o próximo, para que vos possamos servir melhor de agora em diante. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostaria de deixar para vocês uma pequena liturgia da palavra. Em meio a essa preparação, essa reflexão, leiam a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2, e depois você pula lá no 9 e vai até o 19. Carta de São Paulo aos Romanos, 1 a 2 e de 9 a 19. Depois você lê como salmo, o Salmo 136. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que é o salmo do exílio da Babilônia, né? Também nós, pelo pecado, nos afastamos de Deus. E às vezes vivemos como exilados. E depois no Evangelho, você lê o Evangelho de São Lucas, você medite o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 54. E depois feito isso, você lê esses textos, reflete, e aí, logo em seguida, é interessante fazermos um momento de preces, né? Uma oração da comunidade. Irmãos, irmãs, voltemos nosso coração ao Deus de poder e misericórdia, que não deseja a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Supliquemos que Ele não nos castigue por causa dos pecados que praticamos, e nem permita que os tornemos a cometer. Para que obtenhamos a graça de uma verdadeira penitência, roguemos ao Senhor. Para que sejamos perdoados e livres das consequências de nossas culpas passadas, roguemos ao Senhor. Para que, tendo nos desviado da igreja, alcancemos o perdão e retornemos a ela, roguemos ao Senhor. Para que voltemos ao antigo esplendor do nosso batismo, nós que o maculamos, o manchamos pelo pecado praticado, roguemos ao Senhor. Para que, readmitidos à mesa eucarística, nos renovemos pela esperança da glória eterna, roguemos ao Senhor. Para que, perseverando na vida sacramental, possamos nos unir cada vez mais a Deus, roguemos ao Senhor. Para que, renovados pela caridade, demos ao mundo o testemunho do amor a Deus, roguemos ao Senhor. Para que perseveremos fielmente nos mandamentos de Deus e alcancemos a vida eterna, roguemos ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Deus, mostrai-vos bondoso para com vossos filhos e filhas, pois nos reconhecemos pecadores diante da Igreja. Que ela nos liberte de todo o pecado e possamos, de coração purificado, render-vos graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja e conduza a nossa vida no caminho do bem e nos dê a salvação, com a graça de uma boa confissão. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe e nos ilumine. Amém. Agora eu gostaria de deixar para vocês, então, esse exame de consciência, para que vocês possam fazer depois. Ele é um pouco extenso, mas que vocês têm que fazer sozinhos, lá no recanto, lá no seu quarto, depois de toda essa preparação, fazer esse exame de consciência com uma oração depois do exame, que vai ficar aqui para vocês no vídeo gravado, que vocês podem fazer depois em casa, inclusive com os cantos acrescentados a esta reflexão. Fiquem em paz, Deus esteja convosco e até uma próxima oportunidade. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador.
Neste tempo sacrossanto, o pecado faz horror. Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Vais pecando, vais pecando, vais de horror em mais horror. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Pecador arrependido, pobrecinho pecador, vem, abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Vem, abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Compaixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor. Pela Virgem, Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor. Pela Virgem, Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor.